Para isso, eu já tenho aqui para conversar conosco do outro lado da tela e saúdo a presença do historiador e vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, o Ibraspal, Said Tenório. Said Tenório, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a audiência do programa Faixa Livre. É uma satisfação estar novamente aqui com vocês. A alegria é sempre nossa de receber aqui no programa, viu, Said? Eu quero agradecer demais a tua presença aqui conosco para falarmos sobre essa questão que tomou conta do noticiário ontem à noite. Vamos falar também sobre o livro que você lançou recentemente, enfim. Mas, mais uma vez, eu quero começar aqui dialogando a respeito desse anúncio feito ontem. Parece que finalmente os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo de paz. Informações que foram confirmadas pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e também pelo primeiro-ministro do Paquistão, o Shehbaz Sharif, na noite de ontem, domingo. Em uma publicação na rede social X, o Sharif declarou que, abre aspas, ambos os lados declararam o encerramento imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano, fecha aspas, palavras aí do representante do Líbano. Ainda segundo o representante do Paquistão, obviamente, ainda segundo ele, a cerimônia oficial de assinatura desse tratado está marcada para o próximo dia 19 de junho, sexta-feira agora, na Suíça. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, também publicou essa informação em uma postagem na rede social dele, a Truth Social. Eu vou até colocar aqui na tela, eu tenho essa publicação do Donald Trump, deixa eu pegar aqui no arquivo que eu separei, deixa eu botar aqui na tela para vocês. Está aí a publicação do Donald Trump. O acordo com a República Islâmica do Irã está concluído. Parabéns a todos. Autorizo integralmente, curioso isso, que o Donald Trump se acha o dono do Estreito de Hormuz, né? Ele diz ali, autorizo integralmente a abertura do Estreito de Hormuz sem pedágio e simultaneamente autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navio do mundo, liguem os seus motores, deixem o petróleo fluir. Presidente Donald J. Trump. O Trump se acha aí o dono do Estreito de Hormuz. Said, deixa eu tirar aqui da tela, eu queria a tua análise a respeito de tudo isso que está colocado. O serviço de notícia iraniano também confirmou essa informação do acordo de paz, replicando mensagens do Trump e do Sharif, enfim. Esse era um acordo buscado pelos Estados Unidos já há bastante tempo, diante dessa derrota estrondosa que o Donald Trump vinha sofrendo no conflito. Você acredita que dessa vez vai, Said? Teremos, de fato, o fim dessa guerra no Oriente Médio a partir desse acordo que vai ser assinado entre Irã e Estados Unidos na próxima sexta-feira? Olha, Anderson, eu avalio a assinatura desse acordo, que vai ser formalizado, como você falou, na próxima sexta-feira na Suíça, como um acontecimento muito importante e pode representar, no meu modo de ver, uma das maiores mudanças geopolíticas do Oriente Médio desde a Revolução Islâmica de 1979. Não vai ser fácil o seu cumprimento, porque tem muitos elementos em jogo, por exemplo, a pressão do regime sionista. Israel já declarou hoje que não vai respeitar, não tem nada a ver com isso, não vai retirar tropas do Líbano, etc, etc, etc. Mas eu penso que depois de quase 5 décadas de hostilidade, de sanções, ameaças militares, guerra híbrida, revolução colorida e dos confrontos diretos que nós vimos no final do ano passado, entre Natal e Ano Novo, e agora esses 100 dias de agressão interminável do imperialismo estadunidense e de Israel contra o Irã e Estados Unidos anunciar um memorando de entendimento, ele significa que há a abertura de um caminho para um acordo mais amplo, né, que afete não apenas a geopolítica, as questões mais diversas que envolvem esse acordo na região, mas com repercussão mais amplas, né, entre aquilo que a gente chama do mundo árabe, do sul global, etc. E eu penso também que, mais do que o acordo nuclear, que interessa bastante ao Irã, nós estamos diante de um possível reconhecimento de uma nova realidade geopolítica, né? Como eu falei, após décadas de sanções,
ameaças, guerras, etc., o Irã sai fortalecido e posso até dizer que o Irã sai vitorioso com a conclusão deste acordo, né? E o Irã também ele se põe numa situação, na mesa de negociações, afirmando a sua soberania, a sua capacidade de dissuasão e fortalecendo, pelo seu exemplo, pela sua resiliência, pela resistência, as suas alianças estratégicas com a China, com a Rússia, com o Brasil, com o BRICS em geral, e com esse campo chamado eixo da resistência, que são as forças anti-imperialistas que confiam muito e esperam muito do resultado, do desdobramento desse acordo, né? E também, Anderson, eu penso que esse acordo ele diz muito sobre as transformações em curso na ordem internacional, né? E eu penso também que a questão central é entender se nós estamos diante de uma paz histórica ou apenas de uma trégua estratégica, né? É isso que você falou, vai ser cumprido, vai demorar quanto tempo, quem ganha, quem perde, quem cedeu, e o que muda para o Irã, para o eixo da resistência, para a região. Então, eu penso, Anderson, que foi um acordo muito importante para a República Islâmica do Irã. A assinatura desse acordo, ele põe os Estados Unidos numa situação de, não diria de derrota, para não humilhar, né? Mas, assim, os Estados Unidos não são mais o mesmo, né? Os Estados Unidos, eles não têm mais o poder de dissuasão que eles tinham, não exercem mais a hegemonia imperialista que eles exerciam, né? A destruição dos postos militares dele na região foi uma coisa assim muito emblemática. E, do ponto de vista da presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, foi um abalo gigantesco, né? Então, eu penso que é impossível a gente compreender este momento sem lembrar dos acontecimentos que envolvem a Palestina, envolve o Líbano, envolve a Síria, né? Envolve esses países árabes aí, esses traidores do mundo árabe e do povo palestino, que cederam o seu território e pagaram a conta para a manutenção de bases militares americanas, e aí, os Estados Unidos não dá segurança nem às suas bases militares. Imagina o Catar, os Emirados Árabes, o Bahrein, o Kuwait, etc. Said, eu vou ler aqui alguns pontos colocados pelo Irã para a formalização desse acordo. São 14 pontos estabelecidos pelos iranianos para fechar esse acordo. Vou ler aqui para os nossos espectadores. O fim permanente e imediato da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, o compromisso dos Estados Unidos de não interferir em assuntos internos do Irã e de respeitar a soberania da República Islâmica do Irã, a suspensão completa do bloqueio naval em até 30 dias, com o compromisso dos Estados Unidos de retirar suas forças dos arredores do Irã, a reabertura do Estreito de Hormuz em até 30 dias, conforme os termos definidos pelo Irã, a suspensão das sanções sobre a venda de petróleo, produtos petroquímicos e derivados e acesso total do Irã aos seus recursos financeiros, a necessidade de os Estados Unidos e seus aliados apresentarem planos de reconstrução para o Irã no valor de pelo menos 300 bilhões de dólares, a realização de 60 dias de negociações para alcançar um acordo final baseado em questões nucleares e na remoção completa de sanções primárias e secundárias dos Estados Unidos, bem como das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e da Agência Internacional de Energia Atômica. A reafirmação do compromisso do Irã, nos termos do Tratado de Não Proliferação Nuclear, de não produzir armas nucleares. Durante o período de negociações, os Estados Unidos se comprometem a não ampliar sua presença militar na região, nem impor novas sanções. A liberação de 24 bilhões de dólares em recursos iranianos bloqueados durante os 60 dias de negociações finais. Metade desse valor deverá ser disponibilizado antes do início das negociações. Também a criação de um mecanismo de supervisão para implementar esse acordo. O acordo final será aprovado por meio de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Também as negociações finais não começarão antes da liberação de metade dos recursos bloqueados do Irã,
da suspensão das sanções ao petróleo iraniano e do fim do bloqueio naval. Além disso, o acordo final tratará apenas do destino do material enriquecido e do enriquecimento nuclear, da suspensão das sanções e do plano de reconstrução econômica do Irã. As discussões sobre o programa de mísseis iranianos e o apoio a grupos da chamada resistência serão definitivamente retiradas da pauta. Eu queria te ouvir, Said, especialmente essa questão que o Irã traz a respeito do acordo nuclear, também do apoio aos grupos de resistência no Oriente Médio. Como é que você vê essas questões e será que os Estados Unidos, o Donald Trump, vai aceitar esses 14 pontos? Olha, eu acho que foram questões muito centrais, né, que afetam o Irã ao longo desses 49 anos da Revolução Islâmica. Da pressão, do bloqueio, do cerco, das provocações, etc., né? E, Anderson, desses 14 pontos, se a gente observar, a maioria deles dizem respeito ao reconhecimento extremamente significativo das queixas do Irã, né? Respeitar a soberania iraniana, não interferir nos assuntos internos do Irã, a cessação permanente das hostilidades, eu penso que são as questões centrais, né? Uhum. Como também o fim do bloqueio naval e a retirada gradual, que você mencionou aí, das forças norte-americanas das áreas próximas ao território iraniano. Porque vocês sabem, os Estados Unidos têm mais de 1.000 bases. Umas bases que foram destruídas agora recentemente, mas eles têm uma quantidade muito grande, cerca de 1.000 bases pelo mundo. E onde estavam essas bases? Onde estão essas bases? Né? Estavam cercando o Irã, ali pelos esses países árabes aí, amigos de Israel e inimigos do povo palestino, cercando a Rússia, né, cercando a China, etc., cercando os principais oponentes na geopolítica global do domínio unilateral do imperialismo estadunidense. Então, a retirada gradual dessas forças americanas, eu acho que é um grande avanço. Assim como as sanções, a suspensão das sanções relacionadas ao petróleo e aos produtos da petroquímica iraniana, né? Aqui talvez seja o aspecto econômico mais importante do acordo, porque o petróleo e os produtos da petroquímica iraniana eram muito sancionados, perseguidos, navios sequestrados, né? Inferno. E o objetivo histórico das sanções sempre foi estrangular a economia iraniana. Você vai para o Irã, você não pode usar cartão de crédito, você não pode fazer transações bancárias internacionais, afeta diretamente o mercado externo iraniano, né? E agora, com esse acordo, esse mecanismo de sufoco, de sufocamento para a República Islâmica, ele começa a ser desmontado, né? Eu penso também, que você mencionou, eu achei importante destacar, o sistema financeiro americano ele roubou e bloqueou bilhões de dólares de recursos iranianos, né? Estão lá congelados. Que agora Trump diz, vamos usar o recurso do Irã para Israel reconstruir as unidades militares destruídas. Vamos usar o dinheiro do Irã para a Ucrânia, vamos usar o dinheiro. Quer dizer, os caras roubam o dinheiro, congelam os recursos legítimos da soberania iraniana e depois quer usar como eles querem. Então, a liberação desses bilhões de dólares é uma coisa muito importante, né? E vai ajudar positivamente no programa de reconstrução econômica do Irã, que terá, pelo anúncio do acordo, uma participação internacional na reparação daquilo que o Irã sofreu, né? A questão do programa nuclear não afeta muito, porque desde sempre o Irã tem dito que o nosso programa nuclear é para fins pacíficos. O programa dos mísseis balísticos de surpreender o mundo é para defesa. O Irã não atacou unilateralmente nenhuma posição, nem dos Estados Unidos e Israel. Foi sempre em resposta às agressões que sofreram. Então,
o nível de enriquecimento do urânio já era uma coisa pactuada dentro do programa de não proliferação de armas nucleares. O Irã tem uma fiscalização permanente da Agência das Nações Unidas para a Energia Nuclear. Então, essas coisas que o Trump fala, vamos desmantelar o programa nuclear iraniano. Não, muito pelo contrário, o programa nuclear iraniano, dentro dos padrões que o país já adotava, se mantém firme. Aliás, aquela usina nuclear que eles atacaram já foi completamente recuperada, restabelecida, e ela funciona num acordo estratégico com a Rússia, né, que tem muitos cientistas trabalhando nessa usina nuclear. E do ponto de vista da política da República Islâmica do Irã, tem uma fátua, uma lei, uma ordem, uma determinação do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, que foi martirizado por esses bandidos sionistas e americanos, dizendo que o Irã não desenvolverá armas de destruição em massa. Então, isso é uma lei que vale não só apenas para a República Islâmica do Irã, mas para os países islâmicos em geral. Os países islâmicos não atacam, não agridem, não desenvolvem arma de destruição, né? Essa é uma política que é adotada por todas as pessoas, né? Agora, eu penso também, viu, Anderson, que o Irã fez algumas concessões que, na verdade, nem são coisas assim, por exemplo, olha aí, está vendo? O Irã recuou, né? Por exemplo, a questão do desmantelamento do programa de mísseis. O Irã não vai deixar de produzir mísseis balísticos, né? Uhum. Não vai produzir mísseis com capacidade nuclear, né? O Irã também não aceitou, por fim, ao apoio aos movimentos de resistência, ao Hezbollah no Líbano, aos movimentos de resistência no Iraque, a resistência na Síria, a resistência na Palestina, do Hamas, a Jihad Islâmica, porque essas questões do apoio à resistência desses povos que lutam contra a ocupação israelense, ao colonialismo israelense e estadunidense, faz parte da existência da República Islâmica. Está na Constituição da República Islâmica o apoio aos povos que lutam, sobretudo esses movimentos de resistências na região, né? E aquilo que é central também, que Trump falou no início e depois começou a recuar, é que não houve nem haverá mudança no sistema político iraniano. Isso. A República Islâmica do Irã surgiu de uma revolução democrática, popular, de massas, e tem se mantido assim há 49 anos. Você vê, nós vamos destruir a República Islâmica, vamos matar o líder, e no outro dia o povo está na rua querendo o fim do regime. Eles viram exatamente o contrário, o que demonstra a pujança, a força, o enraizamento e o apoio popular que a Revolução e a República Islâmica têm. Não é matando os líderes e nem provocando destruição e nem crimes hediondos, como as 178 crianças que eles mataram deliberadamente numa escola infantil, né? É absurdo. Então, o Irã cedeu, mas não concedeu, né? Porque acordo é isso, você ganha aqui, perde ali, mas essas questões centrais o Irã não recuou, né? Como não recuou em relação ao Líbano, à Palestina, né? E outras questões importantes para a manutenção dessa estrutura saída da Revolução Islâmica de 79. Ô, Saíd, eu quero trazer uma mensagem que chegou de um espectador nosso, perfil Al-Saig, diz aqui o seguinte: espera, os Estados Unidos e seus aliados vão apresentar planos de reconstrução do Irã e querem que acreditemos que o Irã saiu vitorioso? Esse tal plano de reconstrução é o comprovante da vitória dos Estados Unidos. Eu queria a tua análise a respeito dessa interpretação que o perfil Al-Saig faz aqui, de que os Estados Unidos que saíram vitoriosos nesse conflito com o Irã. Olha, eu discordo do nosso amigo Al-Saig, porque é o seguinte: a reconstrução do Irã, a reparação
da destruição que eles provocaram, é parte do acordo. Como eu falei agora, ele pode não concordar, mas é uma questão bastante objetiva. O Irã manteve as questões centrais da sua política, da sua soberania, programa nuclear, o programa de mísseis. Os Estados Unidos, embora ele diga que é o grande vitorioso, o grande vencedor e tal, os Estados Unidos aceitaram também questões que são centrais para o Irã, como a cessação das hostilidades, o respeito à soberania, não vai se comprometeu a não interferir nos assuntos internos, a desbloquear os fundos iranianos que foram roubados pelo sistema financeiro judaico americano. Essa banca de Wall Street vive roubando dinheiro das nações soberanas, da China, da Rússia, da Venezuela, do Irã, etc. Então, concordar em devolver um dinheiro que pertence aos iranianos, eu não acho que isso foi uma derrota dos iranianos, né? Como também, que era uma grande reivindicação da República Islâmica, é acabar com as sanções ao petróleo, aos petroleiros que navegam pelos mares em áreas internacionais e aos produtos petroquímicos iranianos. Eu não vejo como derrota. Nessa equação, se você fizer uma análise fora das paixões, como ele, em certo sentido, demonstra aqui, você vai ver que nessa balança aí, as coisas penderam mais para a República Islâmica do Irã, no sentido da justiça, da reparação, do respeito ao direito internacional. Né? É isso, eu penso. Discordo do nosso amigo, com respeito à opinião dele, mas não concordo. Uhum. Como também ele diz que a questão do Vietnã, né, que o Vietnã expulsou as tropas estrangeiras, mas isso não é vencer. Eu acho que é uma vitória. Né? Por exemplo, o que eu não acho que é vitória é quando você mata o líder supremo de um país, mata lideranças militares importantes, ou como eles fizeram, Israel, com o apoio dos Estados Unidos, matar mais de 300 mil pessoas em Gaza e destruir a infraestrutura de Gaza. Isso é vitória? Não. Por que não é vitória? Porque o Hamas e a resistência palestina continuam lá. Porque o povo palestino não se dobrou, não fugiu, não se entregou. Porque as pessoas estão dizendo, nós vamos morrer aqui. É vitória ou martírio. Ou seja, a nossa honra vale mais do que esses desgraçados judeus sionistas que querem exterminar o povo palestino. Eu falo judeus israelenses não como uma crítica à religião judaica, a qual respeito muito, porque também eu sou semita, eu sou muçulmano. Agora, esses sionistas israelenses que utilizam a sagrada religião judaica como escudo, eles são os desgraçados, têm que ser levados ao banco dos réus do Tribunal Penal Internacional pelos crimes de guerra que cometem diariamente. Mataram 78 meninas que estavam na escola, deliberadamente, 3 mísseis seguidamente. Não é um crime de guerra, um crime contra a humanidade. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Said, eu queria aproveitar que você citou judeus, enfim, para falar um pouco sobre Benjamin Netanyahu. Como é que ele fica frente a esse acordo que foi acertado entre Estados Unidos e Irã? Porque a gente viu Israel, Said, desafiando os Estados Unidos nesses últimos dias e retomando os bombardeios ao Líbano, inclusive contra a cidade histórica de Tiro, promovendo destruições, mortes, enfim. Ontem mesmo houve novos bombardeios antes de o acordo ser anunciado. A gente sabe bem que o Benjamin Netanyahu ele se mantém no poder em Israel muito por conta dos conflitos que ele produz. A gente vai ter eleições em breve na entidade sionista. Você acha que o Benjamin Netanyahu vai respeitar esse cessar-fogo acordado entre Estados Unidos e Irã? Ontem mesmo ele deu declarações à mídia israelense dizendo que ele não tinha nada a ver com isso. Isso não obrigaria e ele não faria a retirada das tropas sionistas de ocupação do território libanês.
né? E outros líderes militares e políticos, como esse fascista nazista, desgraçado tal do Itamar Ben-Gvir, também disse que não haveria respeito, porque Israel tem outra política, tem outros objetivos, etc. Agora, eu penso que esse acordo também representa uma grande derrota para Israel e para Benjamin Netanyahu em especial, né? Hoje mesmo eu vi uma notícia que vários senadores do Partido Democrata lançaram uma nota avaliando que os Estados Unidos voltou à estaca zero, não teve nenhum ganho com esse acordo, que era uma situação totalmente evitável. O Trump dizendo que liberou o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz sempre foi liberado. Sofreu bloqueios agora por conta da agressão imperialista dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica do Irã, né? E eu vejo também, pelo que eu tenho acompanhado na própria mídia israelense, que o Benjamin Netanyahu está enfrentando um cenário bastante difícil lá no regime sionista, né? Inclusive várias lideranças importantes recomendando que esse desgraçado não seja reconduzido ao Knesset, o parlamento, para aí ter a possibilidade de voltar a ser primeiro-ministro, o pior primeiro-ministro que Israel já teve, claro que do ponto de vista e na perspectiva dos povos da região, né? O cara que mais agrediu, mais matou, mais provocou invasões, guerra, assassinatos, etc., né? E é a derrota estratégica da política deles durante anos. Se você ver, Israel, Benjamin Netanyahu, ficou anos numa pressão máxima sobre o Irã. Toda vez que ele foi falar na Assembleia Geral das Nações Unidas, ele mostrava aqueles mapas, o desenho de uma bomba. O Irã está finalizando a sua bomba nuclear para destruir Israel, né? Nunca se concretizou, o Irã nunca teve bomba nuclear, nunca desenvolveu, nunca enriqueceu o urânio ao ponto de produzir um artefato nuclear. Ele foi o cara que mais pressionou os Estados Unidos pela ampliação de sanções contra o Irã, né? Ele também é o responsável pelo isolamento diplomático, pelo isolamento moral de Israel no mundo inteiro. Israel nunca foi tão rejeitado como está sendo agora, ao ponto de turistas israelenses serem rechaçados em restaurante, em campo de futebol, em todo canto que chega, o genocida. Você é cúmplice do genocídio, porque a verdade é essa. No meu modo de compreender, não existe negócio. Não, o regime sionista é uma coisa e a população israelense é outra coisa. No meu modo de ver, não. Eu penso que a população israelense, na sua ampla maioria, é cúmplice das políticas do regime sionista. Daí as pesquisas. Eles não são contra o que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Eles não são contra a agressão desnecessária, incabível, contra o direito internacional que Israel está fazendo no sul do Líbano e contra a República Islâmica do Irã, né? Então, essa pressão permanente, que não resultou em absolutamente nada, só em prejuízos para o regime sionista, né, é o grande sintoma da derrota de Benjamin Netanyahu, que provavelmente nem será candidato, porque há um movimento da oposição sionista, né, que é feita a política americana. Uhum. Democratas e republicanos, duas faces da mesma moeda. Então, a oposição israelense é a outra face da extrema-direita comandada por Benjamin Netanyahu, aquele Stromish, que é o cara, acho que é Stromish o nome dele, o cara da ministro das Finanças. Uhum. E agora, Donald Trump deu pelo menos publicamente, não sei, deu uma bronca no Netanyahu, mandou ele para aquele lugar e negociou sem ouvi-los, né? O que eu temo, eu te confesso, antes disso quero pedir desculpas, a minha conexão travou ainda há pouco quando eu estava fazendo o meio da pergunta e o Said pegou a bola e já respondeu prontamente. Quero te agradecer, Said, mas eu quero lembrar também que o que me preocupa é justamente isso, o fato de que esse acordo ele foi alinhavado, ele foi construído sem a participação
de Israel. E o Netanyahu, mais uma vez, ele depende dos conflitos no Oriente Médio para se cacifar politicamente lá no seu país. A gente vai ter eleições. Muita gente diz que, caso o Netanyahu ele não seja reeleito, ele deve ser preso em Israel. Não é preocupante, Said, que esse acordo não tenha tido a participação direta da entidade sionista? Eu, sinceramente, estou muito preocupado justamente em relação ao Líbano e à faixa de Gaza, porque os bombardeios em Gaza, eles permanecem, né? Não, a participação, a não participação de Israel como um ator importante nessas negociações, isso se deveu ao protagonismo que a República Islâmica teve. Porque o Irã negociou com os Estados Unidos, mas o Irã não estava só, né? Claro, teve a intermediação muito importante do Paquistão, do Catar, mas também estava ali a Rússia e a China, com os acordos estratégicos que tem com a República Islâmica, fortalecendo a sua posição na mesa de negociações, né? A questão libanesa é uma questão importante desse acordo. E aí eu penso, viu, Anderson, que talvez seja o problema, o ruído maior que vai acontecer, né? Porque a resposta não é simples para essa questão, né? Apesar de que, por um lado, há uma redução das tensões e a diminuição da existência de uma guerra regional, já que Estados Unidos recuou, o Irã recuou do ponto de vista bélico. Por outro lado, o fato de o Irã apoiar os movimentos de resistência na região e de ter sido retirado da pauta de negociação pode ser interpretado como uma vitória política que fira, entre aspas, o brio genocida, guerreiro do regime sionista, né? E isso poderá fazer com que as tensões no Líbano aumentem, né? E pode gerar fissuras. É natural, porque é uma situação de guerra que apenas a mesa de negociações não resolve o problema, né? O reconhecimento prático do papel central de Irã na segurança do Golfo Pérsico é outra coisa que deixa Israel muito melindrado, porque aí isso depende de acordos do Irã com o Iêmen, com Omã, que são regimes, governos, que Israel fica ali querendo atacar, como já atacou o Iêmen, e reclamando do sultanato de Omã, né? Então, eu penso que são muitos desafios e incertezas e ainda restaram, no meu modo de ver, pelos esses 14 pontos que você mencionou, muitas perguntas sem respostas, né? E eu penso, Anderson, nessa questão que você levanta, que a principal delas é se o regime sionista vai sabotar esse acordo, né? Será que ele vai fazer uma agressão potente contra a cidade de Beirute, mais uma vez, além da que ele já fez domingo de maneira covarde e vil? Isso aí seria um ponto, como dizem, o cruzamento da linha vermelha, né? Uhum. Os Estados Unidos vão conseguir conter Israel nessa política agressiva que eles têm na região, contra o Líbano, principalmente, contra Gaza, porque está todo esse debate sobre a guerra no Irã, o acordo Irã e Estados Unidos, a interferência de Israel, e as pessoas meio que esqueceram Gaza. Sim. O genocídio em Gaza continua. A matança de palestinos por esses agressores desgraçados de Israel continua. Todo dia Israel bombardeia Gaza. Não tem mais o que bombardear. Não tem mais edifício, não tem mais prédio, não tem mais hospital, não tem mais escola, não tem nada. Os bombardeios, eles têm o objetivo de matar pessoas para exterminar um povo originário, para que se dê lugar a uma ocupação de colonato. Porque esse colonialismo sionista na Palestina é diferente do colonialismo tradicional que a Europa fez na África, por exemplo. Eles ocupavam para roubar os recursos naturais, ouro, minérios, enfim, né? E subjugar a população. O colonialismo sionista na Palestina é para
limpar etnicamente o território e trazer populações de fora para constituir nova etnia naquele território, o que fere completamente o direito internacional, o ordenamento jurídico internacional, sobretudo a Quarta Convenção de Genebra, que proíbe a transferência de populações no caso da ocupação dos territórios de outro país. É um problema sério ainda a ser resolvido, é a questão palestina, não tem fim. E hoje não, já há bastante tempo, a questão palestina, a descolonização da Palestina, a expulsão dos sionistas do território sagrado da Palestina é a questão central, a questão moral mais importante da geopolítica e do momento que nós estamos vivenciando. Sem dúvida. Eu li essa semana, inclusive, que depois daquele acordo do fim do massacre em Gaza, já foram mortos mais de 1.000 palestinos. A situação continua muito grave lá em Gaza e a gente precisa chamar atenção para isso. O Said, o nosso próximo entrevistado não entrou, então eu vou avançar um pouquinho. Você consegue ficar mais um pouquinho com a gente? Claro, claro. Vamos lá. Eu queria falar um pouco agora sobre os grupos de resistência que eu citei. O Irã cita entre os itens desse acordo com os Estados Unidos os grupos de resistência. Eu me refiro, obviamente, ao Hezbollah, ao Hamas. O que esse acordo entre Estados Unidos e o Irã propriamente vai representar para esses grupos de resistência que a gente observa lá no Oriente Médio? Como é que o Hamas e o Hezbollah vão lidar com esse acordo construído pelos Estados Unidos e pelo Irã, acima de tudo, de encerramento dos conflitos? Olha, Anderson, a minha avaliação é que esse acordo ele não enfraquece a política iraniana de apoio a esses movimentos de resistência, né? Nem o Hezbollah no Líbano, nem o Hamas e a Jihad Islâmica, principalmente na faixa de Gaza e nos territórios ocupados da Palestina, as forças de resistência iraquianas, os Houthis no Iêmen, que recebem também apoio político, material e moral da República Islâmica. Eu penso que não enfraquece a resistência, né? Muito pelo contrário. Eu penso que o alcance desse acordo ele fortalece a postura desses movimentos também em negociar, né? Porque, como eu mencionei, Israel não foi vitorioso e nem será vitorioso na faixa de Gaza. Nós estamos há 2 anos e meio de uma agressão permanente, de um genocídio permanente, de uma destruição permanente e de assassinatos de crianças e de mulheres permanentes na faixa de Gaza. São 300 mil pessoas. Os números oficiais de pessoas identificadas é cerca de 80 mil. Mas a revista científica The Lancet diz que, na situação de Gaza, naquelas circunstâncias, mais de 300 mil pessoas deixaram de existir. Umas mortas por bomba, outras mortas por tiros de divertimento. Esses desgraçados sionistas, aí, esses bandidos, ficam matando crianças por diversão. Aí os vídeos, para quem quiser ver, né? E quando vocês lembram, depois do 7 de outubro, o Benjamin Netanyahu disse ali no auge da sua arrogância que em 2 semanas ele ia derrotar o Hamas, ia trazer os prisioneiros de guerra de volta e iria, enfim, ter o controle total da faixa de Gaza. Ele não conseguiu nenhuma nem outra, nem a outra. Nenhuma das 3 proclamações dele ele conseguiu. Muito pelo contrário, a resistência se reestruturou, agregou mais combatentes, ampliou o seu prestígio internacional e consolidou uma postura, um entendimento que eu acho muito importante. Os movimentos de resistência, tanto em Gaza quanto no Líbano e no Iêmen, são movimentos legítimos, segundo o direito internacional. Então, ninguém pode dizer, mas o Hamas é um grupo terrorista, como a CBN, a Globo e essa turma toda aí repete o dia inteiro. Não. São movimentos de resistência reconhecidos pelo ordenamento jurídico internacional, principalmente pela Carta da ONU. O artigo 51 reconhece o legítimo direito dos povos à resistência
por todos os meios, contra o colonialismo, contra a ocupação, contra a opressão que está sintetizado na faixa de Gaza. Né? Então, no Brasil, você dizer, olha, eu sou a favor do Hamas, não é crime, porque o governo brasileiro, nem a ONU, nem a União Europeia, nem nada diz que o Hamas é um grupo terrorista. Quem diz é Israel e essa mídia e esses caras aí que vivem cacarejando as posturas israelenses em relação ao povo de Gaza, que querem o genocídio. São sádicos. Porque você defender o assassinato de crianças só pode ser sadismo, para não dizer outra coisa. Está cheio aí. Você entra no Instagram, no Twitter, tem um monte de elementos desse tipo. Então, eu penso, viu, Anderson, para não tomar mais tempo, que esse acordo ele pode até, do meu ponto de vista, ser interpretado como um impacto positivo sobre o eixo da resistência, porque nada indica que nem o Hezbollah, nem os Houthis, nem o Hamas e outros movimentos tenham sido objeto de concessões formais no acordo. Pega aí os 14 pontos, não tem nada sobre... Não, o Irã agora não vai mais poder fornecer apoio, armas, etc., ao Hamas, ou ao Hezbollah, ou aos Houthis do Iêmen, ou às forças de resistência no Iraque, etc. Não, então, a ausência do tratamento dessa questão sinaliza de que, primeiro, não foi discutido, segundo, não pode ser cobrado, e terceiro, como resultado, fortalece essa arquitetura regional do eixo da resistência, que continuará lutando, porque a luta de libertação da Palestina, a luta pela expulsão das forças de ocupação do Líbano, ela é um direito legítimo da resistência libanesa e palestina. Então, não adianta achar que é desse jeito ou daquele, porque não é uma questão ideológica. É uma questão legal e moral. Então, mas você está apoiando o Hamas por uma questão ideológica. Não, eu estou apoiando, apoio o direito do povo palestino, do movimento de resistência islâmica a lutar contra a ocupação, porque é isso que está dito na Carta das Nações Unidas. É legítimo, é legal, moralmente aceitável por todos os meios. Porque quem foi que matou gente, que explodiu gente, que expulsou gente? Israel. Então, se há um criminoso, se há um terrorista nessa história, chama-se, entre aspas, Estado de Israel, e não os movimentos de resistência palestina. Said, a gente está no momento onde a Copa do Mundo está a pleno vapor lá nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O torneio começou na última quinta-feira, muitos jogos acontecendo, inclusive, em território estadunidense. A gente sabe que, por conta, obviamente, dos conflitos que Donald Trump tem promovido no mundo ao longo desses últimos tempos, há uma rejeição enorme aos Estados Unidos, enfim. Você acredita que agora, durante esse período de Copa do Mundo, os Estados Unidos possam ser alvo de algum tipo de episódio de violência por conta justamente de todo esse horror que o Trump promove, especialmente no Oriente Médio? Você acredita que possa haver algum fato durante esse período da Copa do Mundo nos Estados Unidos por conta justamente desse apoio e desse diálogo direto que o Trump faz com horror ao povo palestino, enfim, aos grupos de resistência no Oriente Médio? Olha, sinceramente, eu não acredito que possa haver nenhuma ação agressiva ou, entre aspas, terrorista no território americano nesse período da Copa do Mundo, porque as pessoas que estão indo para lá que estão sendo vítimas do racismo, do xenofobismo, de todas essas políticas estadunidenses contra os povos árabes, os povos africanos e os povos latino-americanos, porque são os europeus e os israelenses, genocidas, que mataram 300 mil pessoas na faixa de Gaza, entram lá, passa nem pela imigração, já entra direto. Enquanto você vê, árbitro da FIFA, um cara renomado internacionalmente, foi submetido àquele constrangimento de ter sido negada a sua entrada, mesmo com passaporte diplomático. A seleção do Haiti, a seleção iraniana. Espero que esse acordo alivie um pouco a situação da seleção iraniana. Mas eu não acredito não, viu, Anderson? Eu tenho notado que há um sentimento de congraçamento muito grande das torcidas. E isso principalmente no México. Veja só, o México latino-americano é outra cultura, é outra energia boa.
né? Mas nos Estados Unidos, aquela agonia danada. Né? No Canadá também há mais tolerância, mas o México deu um show de acolhida a todo mundo, europeu, iraniano, africano, brasileiro, é uma maravilha. Copa do Mundo tem que ser para isso. E eu penso que o que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, é a falência total da FIFA. Aquele espírito da FIFA, o esporte como a luta pela paz, pela união entre os povos, fracassou completamente. A FIFA se pôs de joelhos diante das loucuras imperialistas, xenófobas e racistas do Donald Trump. Sem né? dúvida. Essa Copa do Mundo é o fracasso da diplomacia da FIFA. A FIFA, como a ONU, já era. A Não FIFA serve mais. Absolutamente rendida ao Donald Trump, isso que mais chama a atenção. Eu queria te ouvir também sobre essa negócio que me chamou muito a atenção, eu ia até tratar com o Aidon André Mota. Quero já avisar o pessoal que o Aidon, infelizmente, não vai poder participar aqui conosco, tá, pessoal? Ele teve um problema, está em deslocamento para o Rio de Janeiro e não vai poder participar, a gente vai remarcar a entrevista dele, então por isso que eu estou avançando aqui com o Said. Mas eu queria que você avaliasse essa decisão dos Estados Unidos de impedir que os iranianos, a delegação iraniana que vai participar de jogos da Copa lá nos Estados Unidos, permaneça em território estadunidense antes e depois dos jogos. A delegação não vai poder dormir nos Estados Unidos, nem antes das partidas, nem depois dos jogos. Pernoitar nos Estados Unidos. Eles vão ter que chegar, fazer o jogo e já sair do país prontamente. Lembrando que o Irã está concentrado no México. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa decisão dos Estados Unidos barrando a delegação iraniana de pernoitar lá em território estadunidense. Isso é um absurdo completo, né? Isso é parte dessas políticas dos Estados Unidos contra a República Islâmica do Irã, para criar toda sorte de dificuldade. É parte das sanções, é parte dos bloqueios, é parte das agressões, é até para tentar, sei lá, demonstrar um supremacismo que não faz o menor sentido numa Copa do Mundo. Né? Porque quando houve Copa do Mundo em outros países, aqui no Brasil, por exemplo, vocês lembram a Copa do Mundo 2014? Um show, um festival de acolhida, de receber todo mundo bem, de oferecer todas as condições. O Brasil fez um esforço muito grande para mostrar ao mundo que nós não temos problema se é socialista, se é capitalista, se é africano, se é europeu, né? Todos foram exibidos. Mas essa é a política dos Estados Unidos desde o início do governo Trump, é o que eles estão fazendo com os imigrantes. Pessoas que tinham cidadania americana, só porque era de origem africana ou latino-americana, foram humilhados. Sim. Gente foi até morta, né? Nessa perseguição. Né? Então, eu até concordo com quem diz que na Copa do Mundo não é os Estados Unidos que está mandando, é o ICE. Uhum. Essa política fascista, nazista, né, que sequestra e expulsa pessoas. Então, Anderson, no meu modo de ver, isso é parte dessas políticas, né, de pressão, de sanções, de bloqueios, para tentar humilhar a República Islâmica do Irã, dar uma demonstração de força que não tem. É isso. Tanto não tem que está celebrado um acordo que vai ser assinado sexta-feira em Genebra, na Suíça, com 14 pontos. Agora, o esforço vai ser para o cumprimento. Tanto é, e você mencionou isso, que vai ser um acordo referendado pelo Conselho de Segurança da ONU. Uhum. Pode ser assim. Ah, mas Israel não gostou. Foda-se Israel. O acordo não diz respeito aos interesses sionistas na região, para a expansão colonial do projeto chamado Grande Israel, né? Baseado em teorias fantasiosas e mitos inexistentes, por isso que são mitos. Israel nunca existiu anteriormente a 1948. O que está escrito na Bíblia e nos livros sagrados, quando fala de Israel, não é contra esses genocidas, não é sobre esses genocidas. Os israelitas da Bíblia não são os israelenses que começaram a existir a partir de maio de 1948, trazidos de outras regiões do mundo, que não são nem semitas. Uhum. Os israelenses, a maioria deles, são ateus, não professam nenhuma fé. Como invocar o judaísmo para
limpar etnicamente a Palestina histórica de um povo que está lá há 11 mil anos. É isso. Para trazer gente da Europa, de tudo que é lugar. Said, eu não posso, obviamente, encerrar aqui o nosso papo sem citar o lançamento do seu mais novo livro, que eu vou colocar aqui na tela, inclusive esse que está aí, ó, o RAS 50 anos, a longa marcha pela independência da última colônia da África. Obviamente você fala sobre o Saara Ocidental, que já foi tema aqui no nosso programa de diálogos, enfim, a gente já conversou com gente que falou muito a respeito dessa necessidade que há de independência do Saara Ocidental, mas eu queria te deixar à vontade para falar sobre esse livro, que eu até vou tirar aqui, vou colocar aqui mais uma vez. Eu estou com um exemplar aqui que o Said me mandou gentilmente, autografado aqui, com uma dedicatória muito carinhosa. Quero te agradecer o envio dessa obra, que eu já estou fazendo a leitura com muito carinho. Obrigado pelo envio. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse lançamento, te parabenizar. Sobre ele, o lançamento aconteceu na última semana, aí em Brasília. Eu queria te deixar à vontade para falar sobre o livro RAS de 50 anos, a longa marcha pela independência da última colônia da África. Fica à vontade, Said. Olha, obrigado pelas referências. Espero que você amplie seu conhecimento sobre a questão do Saara Ocidental. E você vê como esse tema é pouco conhecido por nós aqui no Brasil, né? E desse lado do mundo. As pessoas falam, o que é RASD? Que diabo é RASD? RASD significa República Árabe Saharaui Democrática. É a sigla do país. Esse título do livro foi assim, o objetivo de uma provocação. O que é RASD? O que será RASD? Eu sou ativista, Anderson, dessa causa há muitos anos. Eu visitei o Saara Ocidental por 5 vezes. Fui no inverno, fui no verão, convivi com os sarauís nos campos de refugiados, participei de congresso da Frente Polisário, conversei com o presidente, conversei com combatentes que lutaram na Primeira Guerra do Saara Ocidental e tive o apoio muito importante de ativistas internacionalistas, de diplomatas sarauís para realizar esse trabalho, que é um trabalho que traz para o leitor brasileiro um panorama geral do que é essa luta tão invisível da última colônia da África. A África passou por um processo muito duro, de muito combate, de muita resistência contra o colonialismo europeu. A Argélia, Angola, Moçambique, o Congo, enfim, a África que foi colonizada, usurpada, roubada pelos europeus, lutou os povos originários pela sua independência, né? E restou a República Árabe Saharaui Democrática, que era uma colônia espanhola. Era o antigo Saara espanhol. Uhum. Então, nesse processo de luta anticolonial na África, enfraquecido pela luta anticolonial dos sarauís, a Espanha resolveu sair, como outros países saíram, né? Não de bom grado, naturalmente. Mas nesse processo de descolonização funcionou diferente de outros processos de descolonização no continente, né? A Espanha não transferiu o poder pelo movimento anticolonial, a Frente Polisário, mas negociou com o Marrocos e a Mauritânia o território, olha aí, fique para vocês. Então, o Marrocos invadiu pelo norte, a Mauritânia invadiu pelo sul e deu início à famosa Guerra do Saara, que foi um movimento de resistência anticolonial que levou vários anos, até que foi feito um acordo com a Mauritânia para a desocupação. A Mauritânia hoje é um grande amigo e apoiador da soberania do Saara Ocidental, mas o Marrocos não, com apoio da França, principalmente, da Espanha, avançaram a ocupação. O rei Hassan II do Marrocos inventou lá um movimento fictício, como os israelenses inventaram esse negócio do direito ao retorno, que ele denominou de Marcha Verde. Ah, não, o Saara Ocidental sempre foi nosso, vamos ocupar. Isso aí, Anderson, resultou num problema que está em curso até hoje. Eles construíram um muro de 2.700 quilômetros, dividindo o território ocupado, que representa 80% do território do Saara Ocidental, dos 20% do território liberado pela resistência sarauí, né? Aí a pessoa diz, mas por que o Marrocos quer um deserto? Ele não vai ter um deserto, ele vai querer mais deserto, só tem areia. Não.
o Saara Ocidental é um território rico de muitos minerais. Por exemplo, o Saara Ocidental, o território ocupado pelo Marrocos, tem a maior reserva global de fosfato. Uhum. E o fosfato é um elemento essencial na produção de fertilizantes. Então, se não tiver fertilizante, o nível de produção agrícola no mundo vai decair. O Brasil será afetado, muitos países produtores, né, serão afetados. Então, o Marrocos rouba o fosfato sarauí, vende para o mundo inteiro, lucrando bilhões de dólares anualmente. Agora já se constatou a existência de petróleo e gás na costa do Saara, e também tem muitas regiões com ouro no território, no deserto do Saara, pertencente à República Árabe Saudita Democrática. E uma coisa que é muito importante para a Europa, sobretudo, é que na costa do Saara Ocidental, que fica virado para as Ilhas Canárias, está localizado o maior banco pesqueiro da África. Então, navios franceses, espanhóis e de outros países europeus pescam diariamente toneladas de peixes e pagam para o Marrocos, enquanto o povo do Saara Ocidental, uma população de 1 milhão de pessoas, com uma diáspora enorme na Europa e na própria África, padecem de um exílio de 50 anos no deserto, vivendo em tendas, nas condições mais extremas do deserto. Então, eu, como pesquisador, como historiador e como uma pessoa que tive a satisfação de visitar os campos de refugiados, nesses 50 anos de luta do povo sarauí pela sua independência, pela sua autodeterminação, produzi um trabalho que ajudasse a esclarecer e a quebrar esse anonimato da causa sarauí, né? E é também, Anderson, uma cobrança ao governo brasileiro, ao presidente Lula, que faz um discurso muito importante pela soberania dos povos, que reconheça a República Árabe Sarauí Democrática. O Brasil reconheceu a Palestina, o Brasil apoiou a luta de libertação do povo do Timor-Leste, sempre apoiou as lutas de libertação na África. Por que o Saara não pode ser reconhecido pelo governo brasileiro? E até tem uma explicação que eu relato neste meu trabalho, que é o seguinte: o ministro Celso Amorim, ele escreveu um livro de memórias, Doha, Teherã, ele menciona, um livro de memórias sobre o tempo dele como chanceler e assessor do presidente Lula. E ele relata esse caso do Saara Ocidental. Ele diz lá que o Brasil tem essa atenção com os países que lutam pela sua soberania. Porém, naquele processo que o Brasil estava pleiteando alteração no Conselho de Segurança da ONU e a inclusão do nosso país como membro permanente, o Reino do Marrocos procurou o presidente Lula e ofereceu apoio, né? Isso obrigou o país, o nosso país, o Brasil, a dar um passo atrás em relação à soberania do Saara Ocidental, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos cobrou do Marrocos a celebração de acordo para o reconhecimento do Estado sionista, o tal dos Acordos de Abraão, porque os Estados Unidos iam declarar a soberania do Marrocos sobre o território do Saara Ocidental, que não lhe pertence. E o Reino do Marrocos celebrou o Acordo de Abraão com Israel. Então, o Brasil recuou deste apoio legítimo à soberania do Saara Ocidental, baseado no artigo 4º da nossa Constituição, que diz que o Brasil reconhece o direito dos povos à soberania e à autodeterminação, por essa promessa. O que aconteceu? O Brasil foi traído por esses colonizadores do Marrocos. Esse rei depravado aí, o Mohamed VI, que passa a vida em iates de luxo, cheio de homem, né? E oprimindo o povo sarauí. Agora ele está doente, coitado, passando por uma situação muito difícil, não vai durar muito vivo, mas continua fazendo suas políticas de agressão ao povo sarauí. E agora, desde novembro de 2020, a guerra retornou, porque a ONU se mostrou ineficaz como um organismo que possa encontrar a solução que já tinha sido pactuada, que é o referendo para a definição da autodeterminação do Saara. Exato. Então, a ONU, como não faz nada,
como se submete aos Estados Unidos, à França, etc., não serve para nada no Saara, né? Então, a guerra voltou e o Marrocos, veja só, está matando os sarauís e bombardeando áreas dos territórios liberados e ocupados com apoio de Israel, usando drones de Israel, né, para atacar o povo sarauí. Então, é uma luta que eu recomendo aos companheiros e companheiras que pesquisem sobre o Saara Ocidental, a Frente Polisário. Quem tiver interesse pode procurar este livro que o Anderson, com muita gentileza, exibiu aí na Amazon, ou pode entrar em contato direto com o escritor, com o autor do livro. Eu ia te perguntar, viu, Said, como é que as pessoas podem adquirir? Então, o livro está à venda no site da Amazon, mas vocês também podem te enviar contato, e-mail, requisitando aí a compra do livro, né? Eu vou deixar o meu e-mail, com a sua permissão, Anderson. Quem tiver interesse pode mandar um e-mail e a gente conversa. É said.tenório, sayd.tenório@gmail.com, né, que é o e-mail que as pessoas poderão contar comigo. said.tenório@gmail.com.br, conforme está aí na tela. Está na tela, o e-mail. Tanto quem quer adquirir na Amazon receberá com a dedicatória do autor, quanto quem adquirir diretamente comigo também receberá com uma dedicatória do autor. Está aí o e-mail do Said, mais uma vez, Raios de 50 anos, a longa marcha pela independência da última colônia da África, livro lançado pelo Said Tenório. Said, se você fizer o lançamento aqui no Rio, por favor, nos avise, que eu faço questão de comparecer. Questão da sua presença. Faço questão de comparecer para te dar um abraço. Na última vez que você esteve aqui no Rio, eu, infelizmente, não pude estar contigo para te dar um abraço, mas faço questão aqui de te cumprimentar. A gente que não se conhece pessoalmente, fala muito pelo computador aqui, pela internet, mas vai ser uma alegria te conhecer pessoalmente. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui, esse papo que acabou avançando mais do que a gente esperava. Você nem está em Brasília, você está em viagem, né, Said? Mas gentilmente fez questão de nos atender aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez pela participação. A gente, só lembrar aqui que a gente vai sortear em breve um exemplar do livro do Said. Esse livro aqui vai ser sorteado entre todos vocês que são membros aqui do canal. Em breve eu anuncio aqui o sorteio dessa obra do Said. Mais uma vez, parabéns pelo lançamento. Said, muito obrigado pela tua participação com a gente e uma boa semana para você. Obrigado, Anderson, mais este honroso convite para participar do Faixa Livre. Te desejo uma ótima semana e para toda a audiência do Faixa Livre também uma ótima semana. Grande abraço a todo mundo, obrigado. Grande abraço, até a próxima. Deus quiser. Conversamos aqui com Said Tenório. Said Tenório, historiador, vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, o IBRASPAL, conversando com a gente sobre esse acordo fechado entre os Estados Unidos e o Irã, que vai ser celebrado, vai ser assinado na próxima sexta-feira, lá na Suíça. Falou também sobre o livro que ele lançou aqui, mais uma vez eu vou colocar aqui, o Raios 50 anos, a longa marcha pela independência da última colônia da África, livro lançado pelo Said Tenório. O lançamento aconteceu em Brasília na última quinta-feira, se eu não estou enganado. Ele até ia conversar com a gente aqui na semana passada, falando sobre essa obra, mas eu tive aquele probleminha da internet, não foi possível fazer esse diálogo com ele.